Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês para poder compartilhar esse estudo que é tão importante. Nós tentamos ver e avaliar a melhor maneira de trazer algum conhecimento e informação em questão ao álcool, ao alcoolismo e o espiritismo, a visão espírita do abuso do álcool e do alcoolismo. Então nós partimos para a Organização Mundial de Saúde, para alguns dados que nós vamos trazer, e também os Centros de Informação sobre Saúde e Álcool. Nós vemos então que quando nós consideramos esse tópico, nós vemos que ele é de suma importância, que aposto que pelo menos metade de todos nós aqui dentro conhecemos alguém ou acabamos convivendo com alguém que sofre dessa questão, o abuso do álcool, muitas vezes tornando-se alcoólatra, gerando doenças, desequilíbrios, desarmonias, infelicidade no lar, afetando dessa maneira, primeiramente, o lar, a família e logo mais a sociedade. A verdade é que as estatísticas que nós estamos trazendo mostram que o abuso do álcool e o alcoolismo estão entre os principais problemas da sociedade. Vejamos que eles dizem que o alcoolismo é a terceira causa maior de mortes na nossa sociedade. Sejam elas causadas por acidentes no tráfico, sejam elas causadas pelas doenças físicas que são geradas pela questão do abuso do álcool. Eles fizeram o abuso, não chegaram nem a entrar na questão do alcoolismo. Então a gente começa a ver como é importante a gente começar a aprender um pouquinho sobre essa situação e pensar um pouquinho nos nossos hábitos. Porque não tem nada de errado, vamos já começar falando por aqui, não tem nada de errado nós tomarmos uma taça de vinho, um glass de champanhe num casamento, no ano novo. O que nós vamos ver aqui é que, como tudo é explicado na doutrina espírita, todo o excesso de qualquer coisa vai gerar uma desarmonia, um desequilíbrio. E na questão do álcool, ela é muito severa, como nós vamos ver mais tarde na questão do espiritismo. Nós estamos aqui para falar do mal do álcool, não somente daquele que bebe socialmente, porque tem uma diferença muito grande. A pessoa que sabe tomar uma taça de vinho e não abusar, ela pode muito bem fazer parte de uma reunião social, compartilhar de alguns momentos com seus amigos, tomar uma taça de vinho ou do que seja e ir para casa. Existem outras pessoas que, por fatores que nós vamos ver daqui a pouco, não sabem parar. A questão da bebida descontrolada, muitas vezes para afogar mágoas, muitas vezes para poder se desinibir. A pessoa que é envergonhada e vai para as festas e tem a necessidade de tomar essas substâncias, de abusar para que possa se soltar um pouco mais. Isso acontece muito comumente com jovens e a gente vai ver como que isso é preocupante. Então a questão do drink responsibly, que a gente vê em muitas latinhas de cervejas e outras garrafas de bebidas, não quer dizer absolutamente nada para a pessoa. O conhecer o limite nosso. Será que de fato as pessoas, antes de se tornarem alcoólatras, elas conhecem os seus limites? Ou será que é como se fosse um trem desfreado que não sabe aonde parar e quando finalmente para, ele está no fundo do abismo que nem sabe mesmo como sair? A família tenta ajudar, a família sofre com a situação, o ser sofre mais ainda. Uma vez quando nós fizemos esse estudo, uma pessoa veio conversar com a gente depois e falar: você foi injusta, porque você não falou do sofrimento da família como devia ter falado. E eu pedi desculpa e disse: mas vamos analisar um pouquinho quem sofre mais? O que está consciente do mal do álcool ou o que está com a mente enfermiça e cai no abismo tão profundo sem saber como se libertar? E ela começou a chorar e ela se deu conta de que de fato o mais infeliz era o que estava passando por aquele momento da vida. Quando a gente fala sobre a questão de alcoolismo, a gente pensa nas pessoas que são bêbadas, né? Primeira coisa que vem na nossa mente é o que a gente vê nos filmes, pessoas andando cambaleante, tropeçando nas próprias pernas, falando enrolado, chega até a ser um pouquinho engraçado, né? A versão de uma pessoa bêbada. A realidade é que o alcoolismo, ele é geralmente muito mais difícil de se notar. As pessoas às vezes têm a capacidade de se esconder,
esconder da família e até mesmo se enganar na questão de pensar que ela está desenfreada, que ela está caindo num abismo muito profundo. Então, a questão do álcool é muito profunda. Vamos entender um pouquinho sobre o que é o alcoolismo. Nós não podemos trazer aqui em devido tempo, mas eu posso dar a fonte para vocês que mostra a diferença entre o abuso e o alcoolismo. E a gente vai tentar dar uma pincelada durante o estudo para a gente entender. O alcoolismo aqui, a gente vê que a maioria das pessoas que curtem um copo de vinho com os amigos não é um alcoólatra. Mesmo se ela causa um acidente depois de ter saído e bebido com seus amigos, ela não é uma alcoólatra. Ela abusou do álcool e não tomou da sua responsabilidade de pegar um táxi. Mas ela não é labeled um alcoólatra. Não é por aí. A questão também é que se as pessoas conseguem parar de beber numa noitada, mas depois de ter 5, 7, 8 copos de vinho, ela também não é labeled através desses centros de saúde, de informação de saúde do álcool, ela também não é labeled como alcoólatra. Apesar de abusar do álcool, como a gente vai ver aqui, que não é nada social, ela não gera uma dependência como o alcoólatra gera. E a gente vai ver aqui então que tem umas definições. Os alcoólatras têm uma doença crônica. Eles são fisicamente dependentes do álcool. Sentem necessidade de beber como as outras pessoas sentem necessidade de comer. E uma vez que começam, dificilmente conseguem parar. Desenvolvem uma tolerância ao álcool, precisando sempre de mais e mais bebida para sentir os mesmos efeitos. Interessante que ontem mesmo no ABC News tinha uma modelo que começou a falar de quando ela começou a sofrer do alcoolismo e não se deu conta, ela achava super legal a tolerância que ela tinha do álcool. Ela conseguia passar uma noite toda com outras pessoas, normalmente os homens que têm mais a tolerância para o álcool, e pensar que ela estava sob controle. E foi somente depois de muito sofrimento que ela causou para a própria vida dela, perdendo o trabalho, perdendo amigos, perdendo o namorado, é que ela foi se dar conta de fato que ela estava num momento muito perigoso da sua vida, da sua carreira. E foi aí que ela começou a buscar a assistência. De acordo com pesquisas realizadas aqui nos Estados Unidos, coloquei aqui porque nós estamos aqui e agora fazemos parte da sociedade. Então eles dizem que mais de 17 milhões de pessoas abusam do álcool ou são alcoólatras. Então ele colocou 2 tipos de pessoas aqui, as que abusam e as que já caíram na dependência. O alcoolismo aqui afeta mais homens do que mulheres. E daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. As mulheres não vão gostar do que eu vou trazer. Não vai ser bom. Diz que dessas pessoas, 10% dos homens, comparado com 3 a 5% das mulheres, tornam-se alcoólatras durante a vida. Normalmente eles dizem que a pessoa pode ter uma ideia se ela vai se tornar alcoólatra ou não na primeira bebida que ela ingere. O problema é que as estatísticas mostram que a primeira bebida que o ser ingere acontece entre 12 a 14 anos. E normalmente com o apoio dos pais, em festinhas. Os homens que bebem 14 ou mais drinks por semana e mulheres que bebem mais de 7 apresentam riscos de se tornarem alcoólatras. Agora a gente vai ver um pouquinho, porque o assunto ele é tão importante e tão alarmante nessa área central de informações de saúde e álcool, que os especialistas estão começando a se voltar para um outro grupo de pessoas que estão entre o extremo de não beber nada e os que já estão dependentes, os que eles chamam de bebedores de risco. At-risk drinkers. Então eles começam a falar que os bebedores de riscos, eles são aquelas pessoas que ainda não são alcoólatras, mas podem virar dependentes. Quem aqui toma uma taça de vinho? Todos somos bebedores de risco, de acordo com as estatísticas. E eles explicam por quê. 1 ou 10, né? Não sei, o Dina ali tá fazendo piadinha. Não importa. Se nós temos o hábito de tomar um drink alcoólico, como é que fala, Biga? Obrigada. Nós somos bebedores de risco. Agora, o que quer dizer ser, de fato, um bebedor de risco? Aqui vamos ver. Colocamos esse salva-vida, que é essa boinha aqui, antes que a pessoa se afogue no mar revolto do alcoolismo. Eles então, os especialistas, estão começando a focar nesse outro grupo de pessoas. Quem são? São pessoas aparentemente que mantêm uma boa relação tranquila com a bebida.
Se alguém perguntar para mim se quando eu saio e vou num jantar eu tomo um copo de vinho e eu falo que eu tenho uma relação tranquila com a bebida, eu vou dizer que sim. Eu estou nesse grupo aqui, os bebedores de risco. A razão que eles estão agora prestando atenção nisso é que, embora os bebedores de risco não façam nada que desperte um alerta, opa, a Andréia está agindo sem controle. O comportamento dela está mudando, que é um dos fatores também para o alcoólatra. Os que estão abusando, estão naquela linha fina para cair na dependência. Nada que possa gerar algo desagradável em questão ao vício são essas pessoas aqui, os bebedores de risco. Então, quando eles falam que os bebedores de riscos existem, eles fazem coisas que geralmente os alcoólatras fazem demais. Por exemplo, dirigir depois de tomar 2 a 3 copos de vinho. Quem já fez isso? Pois é. Também levanto, tá, gente? Quem já não tomou alguns copos de cerveja quando estava fazendo um tratamento de antibiótico? Pois é, acontece, é normal, né? Pergunta para um bebedor de risco como a sua relação com o álcool e ele vai dizer que ele tem pleno controle de si próprio. Mas, de acordo com os especialistas, eles dizem que o limite que separa esse tipo de bebedor do abismo ele é muito tênue. É muito preocupante. Eles dizem, então, que metade de 2 pessoas, 2 bebedores de risco, uma vai se tornar alcoólatra. Então, os números são muito grandes. E eles, então, começam a se preocupar com essa questão, porque uma das coisas que eles querem fazer é que, eles dizem, os bebedores só não ultrapassarão a fronteira entre o abuso e a dependência se operarem mudanças em relação ao hábito de beber. Então, o que eles estão fazendo agora, no tratamento dessas pessoas, é a conscientização antes que ela se torne dependente do álcool. Então, antes que o problema se agrave, e vai ser muito mais difícil, problemático, e vai custar muito para os Estados Unidos, porque a gente vai ver os números daqui a pouco, eles tentam focar na pessoa para que ela se conscientize em operar mudanças nos seus hábitos para que ela não caia no abismo. Ou seja, eduque o ser na sociedade para que ele não caia no abismo, levando toda a sociedade com ele. Então, a questão da reeducação. Se nós prestarmos atenção nos nossos hábitos, nós vamos conseguir identificar aonde nós estamos de fato em perigos. Eles também dizem que cuidar desses pacientes significa, na realidade, prevenir o aparecimento do alcoólatra. E como é que esses especialistas começam a tomar conta dessas pessoas antes de que elas tornem-se alcoólatras? Acontece, começa a gerar doenças, a pessoa busca o médico começa a perguntar, a gente vai para o médico e pergunta, do you drink? Socially, quantos drinks? Então começam a prestar atenção um pouquinho, o comportamento da pessoa, os sintomas de que as pessoas estão passando. Então, até a década passada, eles focavam nos alcoólatras, focavam em tentar trazer algum tipo de tratamento, porque o alcoolismo não tem cura, pode sim ser tratado e reeducado. Eles tentavam fazer isso com as pessoas na fase da dependência. Então eles notaram que o retorno era muito melhor quando eles trabalhavam com as pessoas para que elas se conscientizassem, mudando dessa maneira os seus hábitos, sem que caísse no abismo. Eu achei isso muito interessante. A gente vê então a inteligência desses especialistas na questão do álcool. Para os bebedores de risco, como eles dizem aqui, a abstinência não é necessariamente o objetivo a ser alcançado, como é com os alcoólatras. Eles ainda não estão na dependência. O que eles estão tentando fazer é fazer com que eles mesmos notifiquem, prestem atenção nos seus hábitos e na sua maneira de viver na sociedade. A reeducação para que eles não caiam, então, no abismo. A questão do abismo que eles falam, a questão da dependência física, que é tão difícil de se tratar, tem tudo a ver com o que acontece no nosso cérebro. A gente vai mostrar aqui que a principal ação do álcool no cérebro, ele vai se encontrar em 2 neurotransmissores, que são quais? A dopamina, como eles dizem aqui, e o GABA. Então eu achei essa foto, quis compartilhar com vocês, porque achei eles bem interessantes, e eles nos mostram como funciona ali o sistema de recompensa, de decodificar o que é prazeroso uma vez que entra no nosso sistema ou não. Isso aqui é avaliado para tudo. Aqui eles usaram um exemplo de chocolate, eu amei, que chocolate de fato, né, traz bastante prazer ali. Então eles dizem que quando nós satisfazemos um desejo ou uma necessidade,
como comer chocolate ou matar a sede, o cérebro identifica esses estímulos como prazeres. Esses estímulos são enviados para o sistema de recompensa, localizado principalmente numa das áreas recônditas do cérebro. E então, os dois sistemas de recompensa ali, dos neurotransmissores dopamina e GABA, ali, o primeiro ele é responsável pela sensação de prazer. O segundo, como inibidor, evitando com que os neurônios sejam superestimulados. Então, o que acontece aqui é que o sistema de recompensa registra na memória que os estímulos são prazerosos. E com isso, quando a gente comer aquele pedacinho de chocolate de novo, vai ser aquele momento maravilhoso de alegria, né? Para mim, pelo menos, é assim. Então, é isso que eles estão falando. O processo do álcool ou de qualquer outra droga não faz o mesmo sistema natural. Ao contrário, eles dizem que o estímulo de prazer provocado pela bebida vai direto para o sistema de recompensa sem passar pelo processo de decodificação. Então, o que eles oram ali, a carinha má do álcool, né? Tá ali estimulando a dopamina, ela solta muito mais. Diz que com a presença do álcool, o cérebro aumenta a produção de dopamina, they make you feel good feeling ali, diminuindo a liberação inibidor, e o registro da memória do estímulo de prazer é mais intenso e faz então com que o cérebro queira repeti-lo, e o vício então se instala dessa maneira. Se a pessoa estiver abusando do álcool e não se conscientizar disso aqui, os bebedores de risco também, essa questão desse abismo é muito perigoso. Antes que a gente se dê conta, todo esse processo de decodificação que deveria ter se instaurado naturalmente no nosso corpo, não aconteceu. E isso também se dá com as outras drogas também. Essa é a armadilha do vício. É interessante que eles falaram ali que existem as pessoas com predisposição genética. Só que a gente vai ver que existe uma outra predisposição, no qual a gente vai ter que conversar. E a gente entra no lado espiritual. Eu não vou entrar nisso aqui agora porque a gente não tem muito tempo. Mas a gente vê que é exatamente aqui que se equilibram os bebedores de risco. É como a gente disse, de cada dois, um precisa de ajuda extra para controlar o consumo de álcool. A gente vai vendo então que uma outra questão que a gente tem que prestar bastante atenção é que como o álcool, ele é aceito, é uma droga legal, a gente encontra em todo lugar, né? Uma das questões que acontece também é que como ela afeta o nosso sistema nervoso central, ela pode começar a se tornar uma questão dependente ali, mudando o nosso comportamento sem que a gente ao menos se dê conta. Eu falo isso aqui porque é importante que a gente preste atenção nos nossos amigos e nos nossos familiares, especialmente se a gente tem filhos, ou não. Os nossos irmãos, pessoas que estão passando por situações difíceis, seja a morte de um ente querido, seja a separação, um casamento, um divórcio, seja o que for, a gente tem que começar a prestar atenção nos nossos familiares, para que eles não caiam nesse abismo também. A presença crescente de mulheres classificadas como bebedoras de risco é maior do que homens, dizem as estatísticas. Na última década, houve um aumento de 50% do número de mulheres que se encaixam neste perfil. É um número muito grande. É alarmante, né? Se a gente for ver isso. Entre os homens, o crescimento foi somente de 30%. Então, eles dizem que uma das questões que fez disparar esse alarme na Associação Americana de Psiquiatria é que eles notam que existe uma diferença muito grande de como a mulher lida com os problemas. Normalmente a mulher, ela vai para o álcool para se liberar, para poder passar, às vezes passa por certas mágoas, em casa se sentindo solitária, é muito comum a mulher ir e começar a beber sozinha também. Então eles dizem que esse número cresceu e começa então a mostrar que as mulheres estão passando a beber descontroladamente, né, para poder tapar buracos emocionais pela qual ela está passando. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Os homens já começam a beber por diversão, ou estímulo dos amigos. É um pouco diferente a maneira que o homem lida com a bebida do que a mulher. Outras coisas também, gente, que vale a pena a gente ler, que eu não vou nem dizer aqui porque não tem tempo, mas vocês me lembram depois, né? E eles dizem que os efeitos da bebida, não somente isso aqui é alarmante, mas o efeito da bebida, ela é muito mais devastador no organismo feminino. É aqui que a má notícia entra pra gente, né?
dizendo então que as doenças decorrentes do alcoolismo matam proporcionalmente 2 vezes mais mulheres do que homens alcoólatras. A gente está falando também de mulheres que abusam do álcool. Como se não bastasse, entre nós mulheres, eles dizem que o vício da bebida, ela aparece na mulher muito mais cedo do que no homem, 10 anos antes. Então a gente começa a ficar acabada antes dos homens também, né? Já basta isso, né? Na fé. Mas eles mostram o álcool. Ele é metabolizado no corpo de qualquer um, né? No fígado e no estômago pela enzima ADH. Ali o álcool desidrogenase. Aprendi bastante fazendo esse estudo com vocês. Por uma determinação genética, o nosso organismo das mulheres secreta menos essa enzima do que os homens. Então eles dizem que, como resultado, com a mesma dose de bebida, a quantidade de álcool no sangue, na corrente sanguínea dela é sempre maior do que na deles. E eles explicam por que essa combinação é uma armadilha. Por quê? Eles dizem que com menos concentração de água que nós temos no corpo, nós temos mais gordura. Eu gostei disso. Nós temos mais gordura, né? Então o álcool ele se dilui muito menos facilmente do que no organismo do homem, ficando mais tempo ainda causando esses danos orgânicos no nosso corpo físico do que acontece nos homens. Então a gente começa a entender a problemática, por que esse centro aqui, essa associação americana de psiquiatria ficou tão alarmado com o número crescente das mulheres bebedoras de risco, como eles dizem aqui pra gente. Existe também a problemática com os jovens. Aqui eles dizem que aumenta a fragilidade da mulher a bebida, o fato dos tecidos do corpo feminino serem formados com menos água e mais gordura do que o organismo masculino. Então a gente tem que entender essa diferença também. A questão do jovem e bebidas também trouxe números alarmantes para a gente entender um pouquinho, porque eles dizem que essas misturas docinhas, né, que os jovens adoram e adultos também, elas são muito perigosas. Fazem a alegria dos jovens na praia, nas baladas, muitas vezes incentivados pelos próprios pais por acreditarem ser menos inofensiva do que as bebidas mais duras, o que não é verdade. Porque como é uma limonada, o jovem bebe ela com mais frequência. E não somente isso, a questão da maturidade do jovem, de se ver como um bebedor de risco, não vai ser tão fácil de lidar ali como um adulto, que já tem consciência de algumas coisas a mais. E vendidos em todos os lugares, os jovens têm muito mais facilidade de se tornarem bebedores de risco e mais tarde alcoólatras. Como a gente viu o número de 2, 1 se torna alcoólatras. Então, esse é o grande desafio da medicina, porque para fazer com que os bebedores de risco se reconheçam como pessoas em caminhos muito perigosos, a gente começa a ver que uma grande responsabilidade para os pais também explicarem isso para os jovens. Vocês vejam que as estatísticas mostraram que a primeira bebida de um ser humano acontece entre 12 e 14 anos. Isso aqui é alarmante. Você vê uma mãe que às vezes molha a chupetinha da criança e dá. Quando a gente for entender sobre a predisposição espiritual que existe, é muito complicado essa questão. E eu já vi isso, já até levei bronca de ter falado alguma coisa, porque eu não sou mãe e não entendo de nada, né? Mas a gente estuda e vai avaliando isso aqui um pouquinho. Então eles dizem que os ICES não apenas introduzem os jovens no consumo do álcool, como ajudam a ingerir doses cada vez maiores. Isso aqui é esse neurocirurgião Arthur Cockerd. E temos também a presença que os jovens e muitas vezes crianças experimentam a sua primeira dose incentivados pelos próprios pais. Muitas vezes até mesmo para manter os filhos em casa, julgando ser menos perigoso, fazer as baladinhas, as festinhas, incentivando ali aquele tipo de atitude em vez de educar, né? O que é exatamente o que eles estão tentando chamar a nossa atenção. Então vemos aqui um gráfico para a gente entender um pouquinho sobre o custo dos menores de idade que estão bebendo nos Estados Unidos. O custo de 53 bilhões de anos anualmente, que tem a envolver ali com crimes de violência. Isso é muito severo. A gente já viu que a pessoa bebe, influencia no comportamento do ser humano. Se esse já traz uma natureza violenta, aquilo ali vai intensificar. 55% do custo que tem anualmente das crianças que estão bebendo, os adolescentes,
é responsável por 55% daqueles 53 bilhões. Acidente de tráfico, afogamento, as jovens que se afogam, vão brincar, vão para a praia e não conseguem controlar. Suicídio também é muito grande ali, né? Poisoning, tóxico, né? E também o tratamento, que é 2%, é muito baixo comparado a tudo mais que acontece. Então eles dizem que a principal porta de entrada no álcool está na família. A família é exatamente o lugar que o jovem tem que se sentir seguro para poder sair na sociedade e participar de uma forma ativa e positiva, que não tendo conhecimento do poder da doença do alcoolismo incentiva. Acontece muito dos pais acharem legal ou querer ser amigos de seus filhos, deixando então com que eles bebam em casa, pois está melhor do que na rua, até mesmo nas festinhas, como a gente já mencionou aqui. Então, tanto os jovens quanto os adultos, impulsionados, mesmo reconhecendo tudo isso, mas impulsionados pelos costumes sociais ou pelo mero prazer de beber. Tem gente que tem prazer de beber, de ficar bêbado mesmo. Mesmo assim, o homem não se dá conta de, como Joana de Ângeles diz, o álcool é um dos maiores males que existem na face da terra. A gente vai ver ela dizendo que é o agente impulsionador da violência, possui inúmeras doenças atreladas ao seu uso abusivo, nós estamos falando aqui do abuso do álcool, e está entranhando em quase todas as ocasiões em que o grupo humano se reúne, como se a gente não tivesse condição de se reunir sem estar com um copo de álcool na mão. Uma coisa mais saudável, né? É isso que a gente está tentando chamar a atenção aqui. Um copo, tudo bem, mas a pessoa passa a noite inteira tentando se soltar, se desinibir e pensa que precisa da assistência do álcool para fazer isso. Então, nas famílias que são a base da sociedade, eles nos dizem que a destruição é de uma maneira muito mais profunda. A criança que é exposta ao abuso do álcool, vendo os pais bebendo da maneira que fazem, muitas vezes os jantares em casa, vão repetir. Ao contrário, vão querer experimentar, vão querer saber o que é, por que é. Se for uma situação onde há o alcoolismo gritante no dentro do lar, a criança vai para a sociedade também marcada por aquelas impressões. Então a gente vê que exatamente onde ela deveria estar, onde ela é moldável, que deveria estar sendo moldável para ser um homem de bem, ela está sendo influenciada por vários outros fatores dos adultos que deviam estar guiando-a. Veremos aqui a colocação de Joana de Ângeles, nos alertando que o uso do álcool reflete o declínio dos valores espirituais da sociedade, sendo aceito como hábito social. Então ela diz que a viciação alcoólica inicia-se pelo aperitivo inocente, vai então repetindo-se através do hábito social, os bebedores de risco, impõe-se aos poucos como necessidade, aqui a pessoa já está caindo na dependência e converte-se em dominação absoluta pela dependência, aí já virou alcoólatra mesmo, e é o abismo do qual a gente manda. E ela nos alerta que a desencarnação, aqui a gente vai entrar na questão espiritual, se dá através do suicídio indireto, graças à sobrecarga destrutiva que o dependente de álcool depõe sobre o corpo físico. Nós não precisamos nem começar a falar sobre viram aqui o Nosso Lar, quando André Luiz, né? Ele foi dado de fato por suicida indireto. E ele gostava de beber muito, era uma das questões que teve ali o problema na sua área do intestino. Então elas dizem que os efeitos do consumo do álcool, o abuso do álcool, transcende o umbral da morte. A gente pode falar do filme Nosso Lar e usar André Luiz como exemplo, mas nós estamos aqui para vivenciar diferente, para que a gente não passe disso, porque vai muito além dos danos do corpo físico, como a gente já aprendeu, especialmente na questão do vício. Ela diz também que é um abuso, é um instrumento de trabalho da alma reencarnada, que é o nosso corpo físico. Então, que tipo de abuso nós estamos expondo o nosso corpo físico nessa reencarnação, em vez de buscar uma vida plena, de harmonia? Vamos ver do texto, aqui eu quis trazer para a gente, antes da gente trazer a questão do perispírito, que Manuel Filomeno de Miranda traz no livro Nas Fronteiras da Loucura, o raio-x do doente. Aqui a gente aprendeu que existem 350 doenças relacionadas ao álcool. Gente, 350 doenças? Eu não consigo nem... Vai, tenta vocês, pensa, 350 doenças, né, no corpo físico. Então eles falam que o uso excessivo de álcool, aqui eles não estão falando de alcoólatras, estão falando do abuso do álcool, não consigo nem imaginar,
Tem várias questões, a diminuição da função muscular, impotência, frigidez, perda de atração sexual, comprometimento nos nervos, nas extremidades pelo efeito tóxico do álcool. Temos também a deficiência alimentar alienada, a desnutrição, que, by the way, é um dos fatores número 1 das mulheres que estão ficando dependentes. A questão do álcool é que ela tira a fome. São as, como é que eles chamaram? Drink anorexics. Tem um termo para as mulheres que bebem, não comem o dia inteiro, bebem, aquilo sacia a fome e elas ficam sempre magrinhas. Mas o que está fazendo por dentro é muito perigoso e eu convido vocês a lerem sobre isso, porque é muito, muito sério mesmo. As gastrites, úlceras, pancreatites, são várias as coisas que acontecem no corpo físico que a gente às vezes nem tem capacidade de entender. Dilatação de vasos sanguíneos capilares. O álcool é uma droga, ele é um tóxico. E quanto mais a gente começar a entender sobre isso, mais a gente vai se tranquilizar, se harmonizar e controlar o intake, o que a gente ingere de álcool. A gente tem que começar a pensar muito seriamente sobre isso. Manuel Filomeno de Miranda nos diz exatamente isso sobre a intoxicação alcoólica. Ele diz que traz prejuízos a quem dela se torna dependente. Aqui eu vou adicionar de quem delas abusa, porque a gente já viu que o abuso do álcool vai gerar isso mesmo, liberando toxinas que impregnam o perispírito. Aqui a gente começa ainda a entrar na questão espiritual, a visão do espiritismo sobre a questão do álcool. Introduz impurezas, amortecendo as vibrações. A gente começa a extinguir o nosso fluido vital, a nossa vitalidade. Ele diz também sobre o entorpecimento psíquico, insensibilidade ao tratamento espiritual, do qual a gente vai dizer daqui a pouquinho. A dependência prossegue depois da morte, como a gente vai ver também, gerando essas questões de obsessões. As lesões do corpo físico refletem-se no corpo espiritual, o perispírito, imprimindo lesões na futura organização fisiológica, porque o perispírito é o molde, é a forma do corpo físico. Desencarnando das doenças relacionadas ao álcool, vão ficar impregnadas no nosso perispírito, já que ele é o modelador, o que organiza o que vai ser formado futuramente de um corpo físico. Isso vai se mostrar no próximo corpo, que vai nos ser dado para o nosso progresso espiritual. Então, quando o ser humano culpa Deus pelas injustiças das deformidades físicas, a gente esquece que fomos nós mesmos que geramos, que destruímos a máquina que nos foi dada para o nosso progresso. O perispírito plasma no nosso corpo físico a predisposição orgânica. Então, se a gente traz essa predisposição orgânica e o pai inconscientemente molha a chupeta da criança e dá para ela, o que será que ele pode estar despertando se a criança traz no seu organismo a predisposição para cair de novo no abismo do alcoolismo? E será que nós conhecemos de fato o nosso limite para entender e lembrar do passado, para nos conscientizar se como bebedores de risco a gente pode não cair de novo no abismo do alcoolismo? É uma questão de conscientização muito profunda. Nós vamos ver pela ciência médica que quando nós bebemos, isso aqui acontece. Entra no corpo físico, atinge o aparelho circulatório, no sangue, sistema nervoso, tudo isso aqui acontece na visão científica. André Luiz, em Missionários à Luz, vem nos lembrar que o corpo perispiritual, o perispírito, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue, e que o sangue é elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. E no livro Evolução em Dois Mundos, eles nos diz que a ação do álcool, ou mesmo da droga no perispírito, é letal, criando matéria negra deletéria que impregna no perispírito, lesando tanto as células perispirituais como as físicas. Porque o espírito, quando ele reencarna o seu perispírito, ele vai o quê? Se conectando molécula a molécula, aquele corpo em formação. Tudo está altamente ligado no sangue. Então a gente começa a entender a preocupação, os alertas que Joana de Ângeles nos traz, que Manuel Filomeno de Miranda nos traz. Divaldo tem vários artigos sobre a questão das drogas, do álcool, para a gente poder ler e se educar um pouquinho. Quando falamos sobre a insensibilidade ao tratamento espiritual, não sei se vocês lembraram aqui nessa slide, né? Insensibilidade ao tratamento espiritual, a gente consegue entender um pouquinho quando a gente olha, aqui as lesões no perispírito, né? Vão se refletir nas regiões
correlatas ao corpo perispiritual em forma de lesões e deformações consideráveis que podem chegar até a deformar a própria aparência humana do perispírito. E aqui a gente fala sobre a influência dos espíritos que desencarnaram da maneira que Joana de Ângeles nos alerta, para a gente não cair no abismo e cair nessa situação. Eles dizem então que os espíritos inferiores que compartilham junto do que bebe os mesmos vícios se alimentam através dos vapores alcoólicos, gerando uma simbiose perfeita entre encarnado e desencarnado. A Suzana adora essas imagens, por isso que eu trouxe os monstros. Eu sei. Então, mas aqui é para a gente entender um pouquinho, porque de fato é como se estivesse de fato sugando ali esses vapores alcoólicos. Como o desencarnado não consegue agir diretamente num copo de cerveja e tomar, ele vai se utilizar daquele que vai poder assisti-lo a continuar no seu vício. A ação maléfica gera alterações no corpo do viciado, causando danos adicionais ao seu corpo perispiritual, tão debilitado já pela bebida. Então, construindo consequências futuras penosas que vai experimentar quando estiver na condição de espírito desencarnado. Uma vez que ele desencarna e continua sentindo essas necessidades, ele então vai se vincular a outros seres que vai proporcionar para ele o que ele está necessitando naquele momento. Na ação da dependência que ele se encontra, o encarnado se encontra submetido, agora, na realidade espiritual, ele vai sentir o desejo muito forte de continuar com aquela dependência, com aquele vício. E como desencarnado, ele vai se vincular a um outro ser, um outro coitado que está aí se destruindo através do vício, do alcoolismo. Então eles dizem que eles se servem como uma espécie de hospedeiro e parasita desencarnado, passando então a mentalmente transmitir-lhe anseios de consumo de bebida. André Luiz, em um dos seus livros, que agora me foge o título, mostra muito bem como é que funciona. O senhor está sentado em casa e de repente as duas entidades que estão ali dizem para ele: eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber. Mentalmente, ele capta, ele tem um vício, vou tomar um copo. Ele pensa que é dele, é sexo e vida, né? Sexo e destino. Obrigada, sexo e destino. Você lembra disso, né? Então, aí vem o outro e fala, mas eu também quero, eu também quero. Então, ele vai, estimulado, vai e também consegue começar esse processo. E os dois ali, nessa simbiose, nessa troca, sugando ali os vapores. E antes que a pessoa se dê conta, ela já está no quarto, quinto, sexto copo de bebida. Gerando essa tolerância ali. Então, a questão da vampirização é muito séria também. Emmanuel nos diz que o viciado, ao alimentar o vício dessas entidades que a eles se apegam para usufruir das mesmas inalações inebriantes, através de um processo de simbiose em níveis vibratórios, coleta em seu prejuízo as impregnações fluídicas maléficas daquele, deixando o viciado enfermiço, triste, grosseiro, infeliz, preso à vontade das entidades inferiores sem o domínio da consciência dos seus verdadeiros desejos. É interessante que a ciência atual, ela sabe da dificuldade que tem de tratar o alcoólatra uma vez que ele entra na dependência. Se a ciência soubesse desse outro fator que acontece no mundo espiritual, eles iam entender por que ainda mais difícil a questão do tratamento. Os bebedores de risco, todos nós que levantamos a mão, temos consciência disso aqui. Então, o que a gente faz com essa informação que a gente recebe? Será que existe um ser humano na vida tão especial que ele merece que a gente se afogue em copos de bebida para poder afogar as mágoas? Será que existe um ser no mundo que merece a nossa destruição do nosso corpo físico para poder esquecer? A gente tem que começar a questionar sobre isso. Porque o amor de Deus é muito maior e Ele não quer. Aliás, o amor não faz isso, não destrói, não faz com que nós nos destruímos a esse ponto, né? Então, o perigo do vício das bebidas, a gente consegue entender do lado físico de tudo que acontece aqui na nossa máquina, no nosso cérebro, e agora a gente tem também a visão espiritual. Eles dizem pra gente que o álcool é pedra de tropeço
para todos aqueles que não sabem vigiar suas atitudes. E é por isso que a gente decidiu trazer esse estudo. Não é para ninguém se tornar puritano, não é para ninguém pensar que não pode tomar um copo de vinho ou uma taça de champanhe. É aqueles que não sabem vigiar as suas atitudes, prestar atenção no seu comportamento. Os excessos é a questão que a gente traz aqui, o perigo disso. E ainda dizem que se nós pudéssemos visualizar um ambiente onde se consumem substâncias alcoólicas, seja um bar ou no próprio lar, porque isso também acontece, como nosso companheiro ali atrás mesmo falou, leiam Sexo e Destino para entender como é que são essas influências quando o ser humano abre a porta do seu lar para os vícios e como que isso acontece. A gente começa a observar que existem várias entidades espirituais ali que se vinculam para sorverem esses fluidos que nós emanamos através da bebida. Então, bebedores de risco aqui, ó, gente, trouxe para... Eu modifiquei ele, só mais um copo. Aí os dois, você que pensa, né? Vai ser muito mais, né? Melhorou, né, Suzana? Tá bom. Então, o alcoolista se transforma em perigoso instrumento dos espíritos inferiores, pois alimenta a si mesmo e há dois tipos de entidade que os obsidiam. Olha que interessante. O primeiro são os viciados. São os outros também que têm a mente enfermiça do outro lado de lá, que desencarnou com esse vício e que utilizam os outros do lado de cá para poderem satisfazer os seus desejos. Às vezes não tem nenhuma vinculação com a gente. A vinculação é da vibração, se sintonizam com o que a gente gosta, com o que a gente busca para a nossa vida. Os outros são os que aproveitam da fraqueza do obsidiado. Esses se felicitam. Às vezes são vítimas do passado de quem a gente fez muito mal. Então eles se utilizam da fraqueza do que está sendo obsidiado para que a gente possa cair mesmo. Você vê a pessoa se suicidando através dessa dependência do álcool. É vitória para os obsidiados do outro lado de lá, que querem ver, que querem nos ver cara a cara, resgatar, pegar a justiça na sua própria mão. Logicamente a gente sabe disso. Agora, a gente está fazendo mal também para os outros viciados do lado de lá, quando deveríamos estar auxiliando-os através da nossa boa atitude. Quando a gente vence um vício, vários dos outros lados também vencem. A gente não proporciona mais aquela ligação. O tratamento espiritual é muito importante por causa disso também. Então, a gente vai entendendo por que a propensão para continuar a beber e para permanecer na dependência é tão forte, porque a gente vê que existe o estímulo do lado de lá, nos estimulando a continuar com esse hábito. Como então que a gente pode se manter longe desses vícios? Ou como bebedores de riscos, facilitar o processo, até mesmo do plano espiritual, para que a gente não seja vítima desses que de fato também buscam ressonância, até mesmo para o nosso bem-estar, sem mesmo cair na questão do alcoolismo. Então a gente traz a evangelioterapia. Essa aqui eu lembrei muito da biga. As gotinhas de amor no lar, no próprio coração, por si mesmo, é uma das questões aqui que Emmanuel nos traz na questão do evangelioterapia. Ele diz assim: se conheces alguém que faça o uso abusivo ou é dependente do álcool, se formos nós um desses, oferece-lhe ajuda através da casa espírita, onde ele poderá encontrar diversos tratamentos que o conduzirão a uma posição favorável ao não prosseguimento do uso, tal como o passe, a água fluidificada, as reuniões de desobsessão, as preces e os ensinamentos com base no Evangelho de Jesus. Para a gente aprender de fato a valorizar o nosso corpo físico, a gente tem que entender um pouquinho do Evangelho, o alto amor, a visão da vida futura, porque se a gente vive para o agora, para o imediatismo, o prazer que todos esses vícios podem nos proporcionar nesse instante, nós não estamos levando em consideração as consequências da vida futura, da qual nós já mencionamos aqui. Então, ele ainda adiciona: encaminham a uma instituição especializada no tratamento do alcoolista. Isso vale para a gente também. Não tem que ter vergonha de se ver um bebedor de risco e lembrar que talvez por alguma situação difícil da vida, os obstáculos que surgem, a gente busca o apoio em qualquer tipo de droga, que nós tenhamos a coragem da fé, como disse o Jim no início da reunião, a coragem da fé de buscar assistência por esses tipos de instituições que são especializadas no tratamento. A gente vê agora eles focando antes que a gente caia no abismo.
para que essas terapias em conjunto consigam então auxiliar na recuperação. Lembremos sempre que é imprescindível o acompanhamento médico. Isso é muito importante para a gente entender. Não é somente o tratamento da casa espírita. Às vezes a dependência física já chegou a tal ponto que ele precisa de algo que o ajude também. Existem as questões de psiquiatria também. E que o tratamento ambulatorial jamais deve ser interrompido. Então eu gostei muito disso de Emmanuel no livro Consolador, para a gente entender um pouquinho de como que a gente pode facilitar esse auxiliar e também aqueles que possam estar ao nosso redor, que estão buscando assistência. Vocês vejam que de fato o alcoólatra ou o que está abusando, ele precisa querer, ele precisa se esforçar. Mas às vezes a ação de uma mãe amorosa, de uma irmã, de uma esposa, de um esposo, quando começa a frequentar o centro espírita, ajuda. E eu digo isso porque estamos passando exatamente sobre isso no centro lá em cima, no qual nós colaboramos. A pessoa começou a frequentar o centro faz um pouco mais de um mês. E a mudança no lar dela, através do evangelho no lar, através da frequência no centro espírita, a oração e o tratamento que ela está recebendo em nome do filho, que é alcoólatra, está facilitando ao ponto que ele já foi no centro também, 2 vezes. Então a gente vê o poder de fato, porque se existe do lado de lá aqueles que nos querem ver falhar, existe uma falange imensa de espíritos que querem nos ver vencer. Os vícios, tudo que ainda nos atrasa, esse processo da gente se desvincular de tudo que ainda prende a gente na matéria, na infelicidade, nas doenças. Eles querem ver a nossa vitória, eles querem que a gente suceda na vida, que a gente vença os obstáculos. E é isso que a gente tem que se lembrar. Todas as vezes que a gente se vê nos perdendo, no abuso, no excesso, seja do que for, que existe a assistência do plano espiritual em prol da nossa felicidade. E que a gente deve acreditar nisso também, que merecemos. E que com esforço, os espíritos benevolentes responderam a Kardec, na pergunta 719, que nós conseguiríamos vencer todas as nossas más tendências, mas que fazemos muito pouco esforço para isso. Então que a gente tenha coragem de romper, de fato, esse fardo que ainda nos deixa para trás e ajudar aqueles que estão necessitados na nossa assistência também. Obrigada a todos pela atenção. Uma boa noite.